Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia, nós somos os cenaristas. Hoje eu estou aqui acompanhado de Tiago Monteiro e Tobias Silva. E a pauta de hoje é uma pauta um pouco desconfortável para todo mundo. Nós, como cenaristas, nós precisamos estudar, avaliar os mais diferentes possíveis panoramas do futuro, né? E um deles, que é possível, embora a maioria de nós considere que não é muito provável, é o panorama de uma possível depressão, seja no Brasil, seja no mundo. Essa discussão já começou a acontecer no mundo afora, no momento em que a gente vê taxas de juros negativas em grandes mercados, algumas das principais economias do mundo. A gente vê o preço do petróleo colapsando para patamares históricos, quedas realmente assustadoras. E a gente vê o encolhimento do comércio global, algo que foi muito decorrente da natureza dessa nossa crise, né? Uma crise pandêmica, mas que também tem um efeito possível de destruir muita geração de valor, destruir muitas empresas. Então, eu vou começar passando a bola aqui para o Tiago, para ele conversar um pouquinho com a gente sobre esse panorama internacional, o que ele tem lido, quais são as análises que ele acha que reforçam ou que, de alguma forma, enfraquecem essa tese de uma depressão. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Tobias, Luiz Maia. Olha, é um panorama que não é um dos mais prazerosos, né, de trazer aqui hoje, mas assim, a gente tem uma tendência muito desconfortável mesmo para o final do ano, para algumas economias e para outras que passa por um momento de fragilidade maior, até mesmo antes do coronavírus, a gente pode estar falando de um lapso de tempo um pouco mais distante. Então, inclusive, o nosso país, né? Se a gente for tomar por base as projeções que aconteciam aqui no nosso país antes do coronavírus, que a gente começou a flertar o ano com um crescimento econômico de mais ou menos 2,3%, e mesmo assim, a atividade, a indústria do país encolheu mais de 1% em 2019, e a gente não estaria com uma previsibilidade ou uma projeção muito diferente disso para 2020, antes mesmo do coronavírus. A gente tem também grandes players que hoje são protagonistas do combate ao coronavírus, tanto politicamente como financeiramente, e também socialmente, como é o caso da Alemanha, como é o caso do Japão, e já estavam apresentando, vamos dizer assim, uma margem maior para um processo de recessão nos seus respectivos países, nas suas respectivas economias, com o Japão projetando uma queda para 2020, a Alemanha também projetando uma queda para 2020, a zona do euro como um todo, ainda naquele litígio com relação à saída do Reino Unido da atividade econômica como um todo, né? A gente teria o segundo maior financiador da atividade econômica saindo do pleito da zona do euro. Então, assim, a atmosfera econômica global, quando a gente vê a China caindo em termos de crescimento, um país que já era acostumado a crescer de 8, 10, 15%, caiu para uma média de 6,5%, começou o ano sendo projetado a 5,8%, antes do coronavírus já caiu para 5,2%, e agora já apresenta uma recessão econômica de 4,5%. Os Estados Unidos, que também apresentam uma recessão econômica de que alguns países, como a Alemanha, como o Japão, perdurem um pouco mais em termos de passar por esse processo traumático de recessão econômica. Os Estados Unidos e a China, elas podem ter um processo de recuperação um pouco mais aguda, né? Aquela fórmula que você vai cair, vai retomar em V. Quando a gente olha para o ambiente nacional, a gente tem uma questão meio esdrúxula com relação à nossa política, com relação à nossa atividade econômica, que infelizmente hoje a gente deveria estar discutindo reforma administrativa, o ampliar da reforma da Previdência, reforma tributária e outras que a gente para fazer com que a nossa realmente cresça de maneira mais sustentável. A gente tem todo esse pandemônio acontecendo de âmbito internacional e nacional. Então, assim, a Luiz e também os nossos queridos telespectadores, é que a gente não tem uma coisa tão saudável para pelo menos o primeiro trimestre de 2021, no meu ponto de vista, uma vez que o corona achava que realmente era. Então, a gente está falando de logística, a gente está falando de distribuição, a gente está falando de
proliferação não só da doença, mas também de recursos financeiros e econômicos. É pelo menos um lapso de tempo maior, onde algumas economias elas vão sofrer naturalmente mais do que outras. E aí o pró-coronavírus, na verdade o pré-coronavírus, é que vai dar essa base no pós-coronavírus. Eu não consigo enxergar o Brasil, pelo menos, dentro dessa alçada que vá sair dessa situação num curtíssimo prazo, não, viu, Luiz? Não sei se o Tobias consegue trazer um panorama aí mais interessante ou mais otimista com relação ao que pode acontecer, não só na atividade econômica internacional, mas também nacional. Tiago, eu concordo com você desse último ponto, que o pré-coronavírus vai determinar um pouco do pós. Pensar em países como Estados Unidos, Alemanha, não só por serem mais ricos, Argentina, né, países que sofreram processos de crise muito agudas, né, a Argentina 18, 19, o Brasil 15, 16, essas economias estão muito mais fragilizadas, né? Consequentemente, o processo de retomada e de apoio fiscal, ele também tem margem. Dito isso, eu também vejo um aspecto dessa tal recuperação em V ou U, então esse pré-coronavírus condiciona o pós, então eu vejo essas economias se recuperando em U, as mais frágeis. Também, isso não quer dizer que a gente está num risco extremo, né? Eu acho que existem possibilidades de um cenário muito mais desafiador do que está se apresentando, eles não são desprezíveis, você tem uma depressão econômica, por exemplo, mas a teoria econômica, a ciência econômica aprendeu nos últimos anos a lidar com crises. Então, veja, por exemplo, o sistema financeiro. As pessoas estão em casa, as suas poupanças, suas reservas bancárias estão resguardadas. Isso é um papel muito forte do Banco Central. As pessoas estão fazendo compras, usando seus cartões de crédito, comprando nas maquinetas no supermercado, usando os meios de pagamento. Então, existe uma certa tranquilidade quando a gente fala em preservação de recursos. Até as pessoas mais pobres que precisam diretamente do dinheiro do governo, elas sabem que podem ir a uma agência da Caixa, ou uma lotérica, ou usando o aplicativo, e que o dinheiro vai estar lá depositado. Então, assim, essa relativa estabilidade com relação aos recursos, às poupanças e aos meios de pagamento, afugentam nesse momento, na minha avaliação, um risco mais agudo de uma depressão econômica. Agora, isso não quer dizer que se você juntar uma série de variáveis, e aí o Maia já mapeou algumas, né, de risco, que elas em combinação possam gerar um desastre maior. Isso é muito parecido com a queda de um avião, né? Um avião não cai por um motivo só. Você junta uma série de fatores e quando você combina todos, você tem um desastre. Então, mas neste momento eu vejo uma queda forte do PIB, uma recessão econômica, uma recuperação em U e uma grande instabilidade política e social pelos próximos anos. Eu acho os pontos que vocês levantaram extraordinários. Eu acho que, se eu tiver que completar alguma coisa, tem muito a ver com o fato de que a gente vive um momento em que já existe um grande número de tendências bem definidas que não são muito favoráveis, né? Então, o nosso lockdown aqui não foi um sucesso. A gente está discutindo a flexibilização dessas práticas de isolamento social, mesmo na subida da curva, né? Quer dizer, essas coisas não costumam ser um bom sinal pelo que a gente tem visto na experiência internacional. E eu concordo também um pouco quando o Tobias fala que a ciência econômica e os economistas em geral, nós economistas, nós estudamos bastante o que aconteceu no século XX e alguns sistemas, dentro do grande sistema econômico, alguns desses sistemas estão relativamente protegidos, são robustos e estão sendo monitorados continuamente. Então, eu também acho que a probabilidade de uma depressão teria que ter realmente uma combinação de muitos fatores. Agora, é sempre bom a gente lembrar como é que uma depressão nasce, né? A depressão nasce no momento em que a gente tem uma espécie de um pessimismo contagiante,
né? Então, quando a gente tem quebradeiras ou falências de maneira muito reiterada em determinados setores, aquilo tem um efeito em cascata, aquilo gera uma perspectiva muito ruim para a economia como um todo, e as pessoas começam a acreditar que a depressão vem. Então, a gente está muito longe disso, né? Eu acho que a maioria de nós, muito preocupado com a questão social, com o impacto social que essa doença vai ter no nosso país, a questão da renda, a desigualdade que vai ser ainda aguçada a partir da pandemia, da epidemia local aqui, mas a gente não está vendo o sistema econômico, de maneira geral, deixando de ter uma perspectiva rentável nos próximos 5, 10 anos. O nosso agronegócio está batendo recordes aí de produção e não tem cenário muito provável de o mundo deixar de comprar nossas commodities, ainda que haja uma grande desaceleração no comércio, né? Então, eu acho que é importante a gente manter o nosso olhar atento para esses sinais que podem vir de falências maiores, de unidades, empresas maiores e de setores que estejam em maior dificuldade, mas eu vou com vocês. Eu tanto acho que no mundo, de maneira geral, a gente não está num cenário tão bom, mas a gente já vinha numa toada para reformas, né? O pré-pandemia era uma direção de reformas, já era relativamente consensual, não é consensual, mas havia uma grande parcela da sociedade que as reconhecia como necessárias. E isso, obviamente, vai ser retomado na hora que a parte mais aguda dessa crise passar. Alguém mais gostaria de adicionar alguma coisinha para a gente terminar esse papo? Não, acho que a gente pode Eu queria... Tá, deixa eu ir, depois tu vai. Não, eu queria só deixar uma sugestão para quem, inclusive, faz parte dessa discussão, Luiz, para médio e longo prazo, com relação às taxas de juros, né? Acho que foi comentado que a gente hoje tem taxa de juros negativas ao longo de todo o globo. A gente hoje está com a Selic mais baixa da história da gente e a probabilidade de uma projeção de um novo recuo é muito grande, tanto é que o dólar hoje chegou a R$ 5,52, não só pela questão do Sérgio Moro, mas também por conta das projeções de uma redução da taxa básica de juros aqui no Brasil, que tem um efeito especulativo muito grande, uma fuga de capital absurdamente alta, que a gente viu a parte da especulação, ou seja, a parte cognitiva funcionando, né, do pessimismo, e ao mesmo tempo a gente vendo a parte do risco político também, que é muito latente na nossa sociedade, fazendo com que o dólar disparasse. Então, a gente poderia falar um pouquinho mais à frente sobre taxa de juros em âmbito nacional e âmbito internacional e quais são os impactos que isso pode ter no curtíssimo prazo de estímulo ao consumo. A gente pode estar falando de inflação, contas públicas e bolha de crédito, e no longo prazo que isso pode acontecer em termos de reversão dessa taxa de juros negativa para se tornar super positiva, justamente para tentar segurar o efeito colateral danoso que isso pode acontecer no médio e longo prazo. Só em termos de sugestão. Legal, nós vamos guardar essa sugestão aí e vamos voltar. Tobias, você queria concluir com algum ponto? Só para concluir e falar de futuro em termos de que a gente pode tratar aqui, primeiro é que eu acho que essas taxas de juros vão continuar baixas por muito tempo, principalmente a nossa, desde que o processo inflacionário não apresente risco, e acho que isso é pequeno. Então, taxa de juros baixa por um bom tempo aqui no resto do mundo. Segundo ponto, o câmbio. A gente tem que parar de olhar o câmbio, o real desvalorizado, como um demônio, né? Real desvalorizado é reflexo de instabilidade política, o Thiago falou, de uma série de coisas, né, que acontecem, de disfunções, mas principalmente por neste momento, diferencial de taxa de juros. Então, se a gente tem reservas cambiais, taxa de juros no lugar e um real desvalorizado, o que é que esse real desvalorizado, ou seja, esse dólar a 5 e tanto, podendo chegar a 6 no médio prazo, curto e médio prazo, nos beneficia, né? Se ele não gera efeito passagem em termos inflacionários, o que é que ele nos traz de bom? Porque existe uma certa retórica de que o dólar 5, 6, ele
em tese nos prejudica, mas não é bem assim. Então, queria deixar essa provocação para o próximo debate. Excelente, já temos bons pontos aí, eu tenho certeza que o pessoal vai continuar nos acompanhando. Agradecer ao Tobias, ao Tiago e, mais uma vez, a todos que nos acompanham. Esperamos voltar em breve com mais discussões, provocações e reflexões. Um abraço a todos e até a próxima.